Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Se você está ouvindo esse áudio pelo podcast, saiba que ele está sendo gravado em um vídeo para o YouTube. Então eu te convido, conheça o nosso canal Paulo Filho, Geopolítica e Liderança no YouTube. Hoje é dia 28 de julho e nós vamos falar sobre a ligação telefônica que foi feita hoje entre o presidente Joe Biden dos Estados Unidos e Xi Jinping da China. O assunto foi a questão de Taiwan. A ligação foi longa, durou 2 horas e 17 minutos, e ela tratou de um ponto muito sensível na relação entre os dois países, que é a questão taiwanesa. E ela está especialmente sensível atualmente, porque no último dia 19 de julho, o jornal norte-americano Financial Times divulgou que a presidente da Câmara dos Representantes, a deputada democrata Nancy Pelosi, que é a terceira na linha sucessória da presidência norte-americana, iria fazer uma viagem à Ásia, e ela vai realmente fazer essa viagem ao Japão, Indonésia e Singapura, mas que ela incluiria nessa viagem uma escala em Taiwan. Isso irritou profundamente as autoridades chinesas, que imediatamente passaram a fazer uma série de ameaças, dizendo que não admitiriam a presença da deputada Nancy Pelosi na ilha que eles consideram uma província rebelde. A situação sobre Taiwan entre Estados Unidos e China já não vinha muito boa desde maio, quando o presidente Biden, em uma entrevista, declarou que os Estados Unidos interviriam militarmente caso Taiwan fosse atacada. Bem, para a gente entender todas as condicionantes envolvidas nessa questão taiwanesa, é importante a gente fazer uma rápida retrospectiva histórica, né? Então, a ilha de Taiwan, ela dista mais ou menos 150 quilômetros do litoral chinês. Ela foi ocupada por pessoas, por indivíduos vindos das outras ilhas do Pacífico há cerca de 8.000 anos. No século XIII, os chineses tentaram ocupar um arquipélago que pertence à ilha de Taiwan, o arquipélago dos pescadores, mas não conseguiram porque os aborígenes não permitiram, e também porque não havia nenhum interesse econômico à época naquela região. No século XVI, os portugueses avistaram a ilha, mas não desembarcaram por lá, mas batizaram ela de Ilha Formosa. No século XVII, espanhóis e holandeses ocuparam pontos diferentes da ilha para explorar economicamente, até que os holandeses expulsaram os espanhóis. Só que nesse mesmo século, um líder da dinastia Ming, que tinha sido derrubada pela dinastia Qin, fugiu para Taiwan, expulsou os holandeses e fundou um reino de onde ele pretendia restaurar a dinastia Ming. Bem, o neto dele foi derrotado pela dinastia Qin e desde aquela época os chineses ocupam a ilha de Taiwan. Essa ocupação foi até 1895, quando os chineses perderam a Primeira Guerra Sino-Japonesa e o Japão tomou Taiwan para si e transformou Taiwan em uma colônia. Isso persistiu até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a ilha voltou à posse chinesa. Só que apenas 4 anos depois, os comunistas de Mao Tse-tung venceram a Guerra Civil e o governo chinês, na época, liderado por Chiang Kai-shek, fugiu com seu governo para Taiwan. Então, a partir de 1949, nós ficamos com 2 governos representando os chineses. O governo de Chiang Kai-shek, que estava em Taiwan, que não queria independência, ele representava, se dizia, representante do povo chinês governando desde Taiwan,
e ele pretendia reestabelecer o domínio sobre toda a China. E o governo comunista de Mao Tse-tung é estabelecido em Pequim. Com o passar do tempo, mais e mais países foram deixando de reconhecer o governo de Chiang Kai-shek e passando a reconhecer o governo de Mao Tse-tung. Até que em 1971, a própria Organização das Nações Unidas passa a reconhecer o governo de Mao Tse-tung em vez do governo de Chiang Kai-shek. Em 1974, é a vez do Brasil fazer isso, passar a reconhecer o governo da República Popular da China, até que em 1º de janeiro de 79, os Estados Unidos também fazem isso. Reconhecem o governo comunista, deixando de reconhecer o governo de Taiwan. Só que no mesmo dia, os americanos fazem passar uma lei no Congresso, a lei referente a Taiwan, o Ato de Taiwan, em que eles se comprometem a apoiar os taiwaneses contra os chineses, fornecendo armas, fornecendo apoio político, fornecendo uma série de coisas. Então, a posição norte-americana em relação a Taiwan vem sendo, ao longo do tempo, uma posição ambígua. Ao mesmo tempo que eles reconhecem oficialmente a República Popular da China e, com isso, reconhecem automaticamente a política de uma só China, eles também prestam apoio ao governo de Taiwan. Então, os norte-americanos se posicionam pela manutenção do status quo, ou seja, o status atual em que os taiwaneses se autogovernam, né? Mas eles reconhecem o direito a uma só China. Mas o que os norte-americanos falam é que deve haver eles não admitem a mudança desse status quo por iniciativa de um dos lados sem o consenso do outro lado. É uma situação que não vai acontecer, não vai haver esse consenso, né? Bom, voltando aos dias atuais, então a ligação de hoje do presidente Joe Biden para o presidente Xi Jinping, os chineses pressionaram bastante os norte-americanos. A palavra certa é ameaça, ameaçaram os norte-americanos com uma série de retaliações caso a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, vá a Taiwan. Se especula que poderia ser isso, mas os chineses falam até em utilizar a força. O que poderia ser isso? O avião poderia ser escoltado por caças chineses, por exemplo, impedindo que ele aterrissasse. Poderia, por exemplo, ser fechado o espaço aéreo de Taiwan. Então, uma escalada sem precedentes da tensão entre os dois governos. O que os chineses dizem, né? Os chineses dizem que a China atual não é a China de anos atrás, que não tinha condições de responder. Eles acham que eles têm poderio militar suficiente para fazer face, para garantir os seus interesses, fazer face aos Estados Unidos e garantir os seus interesses no Estreito de Taiwan. Eles dizem que a questão de Taiwan é uma questão vital, uma questão fundamental para os chineses. Eles não abrem mão da soberania sobre a ilha, e eles dizem também que o povo está unido nessa questão e apoia fortemente o governo, caso o governo decida fazer qualquer retaliação. Os Estados Unidos, por sua vez, o presidente Biden disse que os Estados Unidos mantêm a sua política, que a sua política está inalterada, ou seja, de reconhecer uma só China, de não ter relações diplomáticas, não reconhecer o governo de Taiwan, mas não admite uma intervenção militar chinesa para conquistar Taiwan. Os Estados Unidos ficaram numa situação muito difícil, porque se a Nancy Pelosi não for a Taiwan agora, vai ficar patente que houve um recuo, que os Estados Unidos cederam à pressão chinesa. Isso ficaria muito ruim para a reputação norte-americana na Ásia, ainda mais nesse momento, né, junto aos japoneses, aos sul-coreanos, em que o Japão já começa a pensar em rever a sua Constituição, que é uma Constituição pacifista, pensando se os Estados Unidos realmente os defenderiam militarmente
em caso de conflito com a China. Coreia do Sul começa a pensar a mesma coisa. Será que os Estados Unidos se envolveriam militarmente, uma vez que eles não se envolveram para defender a Ucrânia, por exemplo? Então, o recuo norte-americano seria ruim para os interesses norte-americanos sob esse ponto de vista. Por outro lado, se os Estados Unidos insistirem, a Nancy Pelosi for a Taiwan, poderá haver uma escalada sem precedentes nos dias atuais das tensões entre Estados Unidos e China. De modo que agora, no próximo mês, em agosto, meus amigos e minhas amigas, nós vamos ficar sabendo o resultado final dessa confusão em torno da ida da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, da ida ou não, né? Vamos ver se ela vai, até a ilha de Taiwan. 2022 não está dando margem para nós termos qualquer descanso, né, meus amigos? Nós não podemos reclamar de monotonia, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado a explicar a situação de Taiwan. Eu peço a todos que deixem seu like, convido a todos a fazerem parte, a serem membros do canal do Paulo Filho aqui no YouTube. Com isso, vocês vão ter direito a acesso a vídeos exclusivos que eu vou colocando. Já coloquei o primeiro fim de semana passado, que é um que trata sobre liderança. E se vocês gostaram desse vídeo, deem seu like, e se puderem apoiar, clicando ali no Valeu, ou acessando o blog do Paulo Filho, lá tem uma seção Apoie o Blog, vocês vão ver outras formas de nos ajudar para que a gente possa manter esse nosso projeto de pé. Tá bem, meus amigos e minhas amigas? Então, até a próxima. Tchau!